A carta 17 do tarô está associada com o feminino e com a dimensão do movimento. Implica dessa forma a mudança. A carta de numeração 17 tem como protagonista uma donzela totalmente desnuda, algo que simboliza a revelação da essência fundamental do ser. Não, neste vídeo não vamos falar sobre tarô. Vamos tratar de um assunto aparentemente distante de nós, mas que tem inundado canais de TV, jornais e redes sociais com diversas especulações de todo tipo. É altamente provável que você tenha ouvido falar dos incêndios que ocorreram nas ilhas do Havaí, especialmente a ilha de Maui, em Lahaina. 2 semanas antes dos incêndios ocorrerem, eu trouxe 2 vídeos ao meu canal que falavam sobre as pérolas. Neste, estabeleci um panorama muito delicado e complexo sobre o significado da pérola e como ela poderia representar algo de extrema importância na história da humanidade. Uma semana após o lançamento de meus vídeos, os incêndios ocorreram, e isso só vinha confirmar a teoria que tenho desenvolvido ao longo dos anos. Se você assistir meus vídeos pensando apenas na superfície, não vai compreender a profundidade das coisas que nos cercam. Cada tema abordado aqui, por mais simples que pareça, tem camadas de profundidade que ficarão claras com o tempo. E é por isso que preciso de sua atenção ao vê-los. Uma trança não é só uma trança, uma pérola não é só uma pérola, e um gato não é só um gato. Se puder, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Isso faz muita diferença para o canal e é rápido para você. Além disso, com mais alcance do canal, mais pessoas terão a oportunidade de conhecer verdades que têm sido ocultadas ao longo dos séculos. Informações valiosas no mundo que está sendo desenhado. Ou seria melhor dizer, redesenhado. Vamos começar. Nossa última postagem feita em 17 de agosto de 2023 foi a introdução da abordagem aos gatos. Pela sequência, o vídeo seguinte deveria ser uma continuação, mas julguei necessário abordar esse tema visto que certos olhares das elites se voltaram para lá. No vídeo, Pérolas Espirituais, o Segredo das Ilhas, vimos que as elites europeias guardavam em sua posse mapas de um passado apagado, resquícios de uma realidade que a história normal parece não estar ciente. Claramente, navegadores cumpriam missões marítimas cujo objetivo era encontrar rotas e não descobrir lugares. Vimos também que em sua viagem para a Polinésia Francesa, ou como ele batizou à época, Ilhas da Sociedade, haviam 2 planos estabelecidos como secretos. Em um, Cook deveria aportar no Tahiti, e no outro, deveria partir de lá para achar uma rota para o sul em busca do novo continente. Se você lembra do outro vídeo, vai lembrar também que falamos sobre Cook ser peça fundamental no entendimento de diversos eventos do passado, incluindo sua embarcação chamada HMS Endeavour, uma espécie de palavra-chave de hipnose coletiva. O que eu trarei hoje aqui vai mostrar mais uma peça desse quebra-cabeças intrincado e que pode resvalar em nossa sociedade, mesmo tantos séculos depois. Como no outro vídeo, teremos que encontrar nos números indícios de como certos atos deixam suas evidências. Os números revelam coisas para quem sabe calcular. De volta à carta 17 do tarô. A donzela mostrada nessa carta possui em suas mãos 2 jarros, representando dentre outras coisas a sua hereditariedade, a sua genética, termo que foi apropriado pela ciência, mas que, como sabemos, deriva de Gênesis, mesmo nome que descreve a criação do mundo. Apesar dessa carta ser usada para a prática do tarô, ela esconde eventos históricos, e o que estou fazendo aqui é revelar a vocês como esses elementos são usados, sem que as pessoas sequer se deem conta. A donzela está inclinada nas margens de um rio, símbolo do movimento, enquanto joga o conteúdo de uma das jarras na correnteza e o conteúdo da outra jarra na terra. Esse aspecto demonstra como a donzela representa a fonte de 2 linhagens distintas. Uma que permaneceu nas águas e outra nas margens do rio, os filhos da areia, sobre os quais falamos num de nossos vídeos. É bastante lógico então compreender que essa carta representa uma origem comum a 2 raças, por assim dizer. É importante também observar a presença de estrelas de 8 pontas e memorizar o número dessa carta, a carta de número 17. Em 8 de agosto de 2023, um incêndio de proporções gigantescas assolou a ilha de Maui. O Maui é uma das ilhas pertencentes ao arquipélago do Havaí, um arquipélago no meio do Oceano Pacífico e o único estado americano que se encontra fora do continente. É muito provável que você conheça ou já tenha ouvido falar do Havaí,
uma das ilhas mais famosas do mundo, muito popular pela dança da hula, onde, entre outras coisas, as mulheres em trajes típicos balançam seus braços e quadril para um lado e para o outro, com uma espécie de colar feito de flores e um canto suave embalado pelo som do ukulele. Os incêndios no Maui consumiram centenas de casas e carros e se tornaram um dos mais emblemáticos eventos midiáticos e simbólicos da história da internet. A devastação provocada pelas chamas coloca um incêndio no Maui como um dos piores da história já registrados. Mais de 100 mortos já foram contabilizados e mais de 1.000 pessoas desapareceram. Acontece que não foi apenas a devastação das labaredas que chamou a atenção das pessoas, mas sim a incrível seletividade das chamas. Não é preciso ser um especialista em física quântica para notar o quão estranho e absurdo foi o trajeto percorrido por elas. As chamas consumiram tudo que fosse artificial em seu caminho, mas evitou árvores e matas paralelas. É isso mesmo, as chamas consumiam casas e carros, mas não tocavam árvores ou arbustos a menos de 2 metros de distância. Isso simplesmente não faz sentido. É como se houvesse algo que direcionasse as chamas em pontos específicos, quase como se houvesse uma espécie de fonte de calor direcionada para lugares de interesse. Bem, as coisas podem ficar um pouco mais estranhas. Nos Estados Unidos existe uma bebida muito famosa, uma espécie de refrigerante chamada Mountain Dew. Mountain significa montanha e Dew significa orvalho. Apenas a título de curiosidade, em algum momento do passado, em alto antigo germânico, Dew teria surgido do termo Tau, algo sobre o que, como eu já prometi, falaremos no futuro. Por ora, vamos assumir que Mountain Dew represente o orvalho da montanha. Segundo a página Fandom da marca, que pertence à PepsiCo, em atenção à data 11 de setembro de 2021, foi publicada a imagem a seguir. Nessa imagem, podemos notar o que viria a ser um novo sabor da marca, especialmente dedicado à ilha de Maui. Atenção agora, vamos desmontar uma das peças escondidas pelo sistema. Na imagem, vemos escrito na cor vermelha a palavra Dew, e abaixo dela o nome Maui Burst. Maui, como sabemos, é a ilha que foi incendiada. Burst, entre suas traduções, tem um significado explodido. Acontece que Dew não só é uma palavra que faz referência a orvalho, mas também é uma sigla para os termos Direct Energy Weapon, ou seja, arma de energia direcionada ou arma de energia direta. Sim, senhores, Dew é o termo utilizado para se referir a armas de energia capazes de literalmente queimar ou explodir estruturas a quilômetros de distância, armas de alta tecnologia. Você acha que é apenas uma coincidência que Dew, uma espécie de arma, esteja colocado bem acima do nome Maui e Maui bem acima do nome explosão? Mais do que isso, você acha que foi uma coincidência que essa imagem tenha sido lançada num dia 11 de setembro de 2021? Um dia falaremos mais sobre a marca Mountain Dew. Por ora, vamos buscar mais algumas evidências nos números desses eventos. Mountain Dew Maui Burst deveria ser um sabor temporário da marca, mas foi colocado como sabor permanente. Como vimos até aqui, os incêndios, segundo as fontes oficiais, se iniciaram num dia 8/8, 88. Se sua memória está fresca, vai lembrar que 88 é o número equivalente a margarita, uma tradução antiga da palavra pérola. Aqui, mais uma vez, as pérolas surgem para nos enviar um sinal. Entre os métodos de transformação de letras em números está também a redução pitagórica. Ao colocarmos o termo Maui nela, obteremos o número 17. Ao colocarmos o termo Burst, também obteremos o número 17. Acontece que, como vimos no início do vídeo, 17 é o número da carta Star, ou seja, estrela, uma estrela de 8 pontas. Está evidente que o número 17 foi utilizado para sinalizar um evento. O mais lógico seria pensar nos incêndios altamente incomuns. Mas aqui nós vamos além. Olhamos além das cortinas de fumaça. Como vimos, a carta 17 traz em sua logo uma mulher derramando 2 jarras. Como vimos, o número 88 faz referência às pérolas. O que não vimos ainda é que James Cook, após sua saída das Ilhas da Sociedade, arquipélago cuja ilha principal é o Tahiti, e que visitou entre os anos de 1769 a 1777, resolveu descobrir,
por assim dizer, o Maui, em 26 de novembro de 1778. Há um outro curioso fato sobre o Maui, e que a mídia não costuma dizer. Apenas um lugar podia rivalizar as pérolas produzidas nas Ilhas da Sociedade, e esse lugar é justamente o Maui, no arquipélago do Havaí. Não existem coincidências, senhores. Tudo tem uma explicação. James Cook não esteve nas duas ilhas separadas por mais de 4.000 quilômetros por pura coincidência. Aliás, por falar em pérolas, a tradução de pérola para o inglês é pearl, e é no arquipélago do Havaí que outra pérola muito famosa entrou para a história da humanidade: Pearl Harbor, ou Porto das Pérolas. O lema na descrição do nosso canal é: o maior segredo é o que não se busca. De fato, uma das maneiras de fazer isso é exibir um segredo de forma tão evidente que seus olhos irão vê-lo, mas sua mente não irá questioná-lo. Pearl Harbor, o Porto das Pérolas, foi no passado um dos maiores produtores de pérolas do mundo e escondia, assim como o Tahiti e as ilhas da Polinésia Francesa, um segredo ainda mais distante. Para que não questionássemos os reais motivos disso, fomos distraídos com esse nome, sendo repetido em livros de história e filmes e narrativas televisivas exaustivamente. Pearl Harbor foi o suposto motivo para os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. E o ataque ao Porto das Pérolas foi a forma encontrada por eles para esconder o real motivo desses lugares serem importantes. Filmes de guerra com tons românticos distraíram a mente da massa. Estilos musicais foram criados para mascarar a realidade esquecida, e até refrigerantes receberam sabores para ludibriar e hipnotizar nossa capacidade de observação. Mas alguns de nós estão atentos e veem além do alcance da fumaça desses incêndios. Um detalhe: a bebida Dew Maui Burst, que literalmente poderia ser traduzido como arma de energia direta explode Maui, possui como flavorizante o que confere sabor, o composto 286. Desafio aqueles que sabem calcular a encontrar o que esse número significa e descobrir quão longe vai esse jogo de gato e rato que remonta ao gênesis da humanidade. Você vai ficar surpreso em como as grandes empresas nos fazem ingerir elementos que remontam a conceitos bíblicos que eles tanto ironizam. O que te aconselho é que, se um dia tiver a oportunidade de beber essa bebida, pense com muito cuidado. Uma última curiosidade: na ilha de Maui, alvo desse incêndio quase sobrenatural, a cidade diretamente ligada a um passado esquecido que esteve escondido à vista de todos nas pérolas foi a cidade de Lahaina. Lahaina era uma cidade histórica, um dos locais mais bem preservados do Havaí, onde você poderia visitar mais de 60 sítios que apontavam uma realidade fantástica e que agora foi reduzido a cinzas, para que as futuras gerações não saibam quem realmente esteve ali. Se você acha que esses incêndios tratam-se de agenda climática, pense de novo e com mais calma. Estamos diante de uma queima de arquivos, literalmente. Não é à toa que várias produções cinematográficas foram geradas em Lahaina, no Maui, contando décadas atrás o que eles desejavam replicar no mundo real. É o caso do filme The Hawaiians, de 1970. Na trama, a certa altura, uma das personagens diz que os brancos não entendem o valor de construir uma grande família, que se expande exponencialmente através das gerações. Esta é a imortalidade de Moon Key. É ainda mais estranho que no fim do filme, uma praga chegue a Honolulu e incêndios fora de controle consumam a cidade. Em meio às cinzas, os dois personagens principais, Meilei e Noel, podem enfim se casar. Na época do lançamento do filme, a revista Time, cujos donos conhecemos, publicou: Roxford rivaliza com uma multiplicidade de raças, enquanto sua princesa abacaxi enlouquece silenciosamente. O fluxo e refluxo incessantes pretendem ser uma metáfora para as marés turbulentas da vida havaiana. Mas a verdadeira metáfora aqui é o abacaxi, que nos bons e velhos dias de gangster era sinônimo de bom. Fecha aspas. O mesmo abacaxi estava escondido na imagem da marca da bebida Mountain Dew Maui Burst. Outra produção filmada em Lahaina, Maui, foi Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, que também tem a ver com pérolas e cuja análise fixei em nosso grupo do Telegram, caso você queira conferir.
Como sempre, as forças hipnóticas precisam substituir verdades por mentiras e obrigatoriamente deixam rastros. Lahaina possui um interessante signo na cultura popular. Milhões de pessoas já o viram e sequer imaginam a relação com ele nem suas implicações. As coisas podem ser mesmo bem irônicas. Para criar um novo futuro, é preciso por vezes apagar o passado. Existe um passado que passa adiante através de nossas pérolas, e repito, é nossa obrigação cuidar delas, e obrigação delas compreender aqueles que realmente querem guardá-las. Impedir que elas sejam entregues aos porcos, pois após isso, estes irão se voltar contra nós, e então não sobrará muito mais do futuro.